Se você usa Cloud Code e se preocupa com o uso excessivo de tokens em tarefas básicas, esse vídeo vai te ajudar. Eu já tenho mostrado aqui em outros vídeos como usar o Caveman, por exemplo, e no último vídeo que eu fiz a skill do Carpati para melhorar o output do Cloud Code, fazer com que ele gaste menos tokens em tarefas simples. E dessa vez eu vou trazer outras, certo? Que todas essas aqui juntas prometem em códigos grandes reduzir até 92% dos tokens. É muito ganho, é muita diferença, só que para isso, para a gente poder usar de forma máxima essas ferramentas, a gente vai precisar mudar o jeito que a gente usa o Cloud Code, que é usando o subsistema de Linux para o Windows, né? Também conhecido como WSL. O que é? É rodar o Linux, uma instância do Linux dentro do Windows. Ah, Mequetrefe, meu Deus do céu, vou ter que aprender a usar Linux? Um pouquinho, mas não é tanto também. Se tu já usa Cloud Code, sabe os comandos de navegar pasta, cd, mkdir, rmdir, que é para criar e remover pastas e navegar entre as pastas, tu já vai estar em casa para usar o Linux desse jeito, certo? Então, primeiro, para o início mesmo, a gente tem que ver se tu já tem o WSL instalado, certo? Para instalar, é literalmente só abrir o cmd, WSL install, ele vai baixar o Ubuntu, vai instalar e após isso a gente vai dar início à instalação do Cloud nele. Bom, enquanto instala aqui, eu vou precisar mencionar do porquê que isso é necessário. Alguns dos programas que a gente vai usar aqui hoje, como o próprio OpenWolf e o RTK, principalmente o RTK, ele só funciona de uma forma direta dentro do Linux. Pelo Windows a gente teria as funções só que de uma forma limitada. E como o que a gente quer aqui é resultado real, a gente precisa usar o Linux para isso, sem ter que fazer um dual boot, sem ter que fazer uma instalação separada, certo? Então, vou continuar a instalação aqui. O comando já está pedindo agora para eu criar um novo nome de usuário aqui. Eu vou botar Mequetrefe mesmo. A senha novamente. E já estamos dentro do Linux. Fácil assim. Assim que a gente usa essas ferramentas, certo? Vamos usar elas aqui dentro do Ubuntu. Belezinha, já apareceu aqui. Primeira instalação, primeira vez que tu está rodando o Ubuntu, é bom a gente fazer alguns comandos, usar alguns comandos aqui. Então é sudo apt update e vai pedir a senha. Então aqui após ter usado o update, a gente vai usar o sudo apt upgrade para atualizar as dependências aqui que a gente já listou como possíveis atualizações. Belezinha, agora a gente vai instalar o Cloud em si, né? Então vamos aqui na codecloud.com, docs, pt setup e vamos copiar esse arquivo aqui, esse comando, perdão, que é só a gente rodar aqui no Linux com o sudo na frente, né? Por conta que a gente está pedindo, o sudo é um jeito de pedir por favor no Linux. Então nós vamos rodar aqui para ele instalar. Provavelmente ele não vai pedir a senha porque eu já entrei com a senha um pouquinho antes. Beleza, Cloud instalado bonitinho. Vamos rodar aqui ele. Ele vai pedir agora para a gente permitir aqui o uso dessa pasta, né? Então clicar em 1. Como eu já tinha ele instalado aqui e já fiz o login, ele não pediu para eu fazer o login novamente, mas no teu caso aí, ele vai pedir para fazer o login, só seguir o passo a passo do próprio Cloud aqui, ele vai abrir uma página no navegador, você vai aceitar, autorizar e pronto, feito aí. Aqui dentro do Cloud, a gente já vai instalar o Caveman, certo? A gente precisa para instalar o Caveman dentro do Linux, né? Dentro do Cloud aqui. Então aqui a gente sai do Cloud, certo? No Linux puro aqui a gente copia esse comando. Para quem não sabe, eu copiar um texto e colar no terminal, se clica com o botão direito do mouse, certo? Então é só, pronto, já está aqui. Agora nós vamos instalar o
a outra skill aqui, que é do Carpat, que eu basicamente estou mostrando como instalar isso. Como se eu estivesse mantendo atualizada a versão para vocês do que eu uso do Cloud. Então, vocês querem ter os mesmos resultados que eu, seguindo esses passos, certo? Então, esse aqui é só para a gente... Vamos entrar no Cloud aqui, para a gente instalar o Carpat agora, certo? Vou instalar esse aqui, que é adicionar o Carpat, a lista de skills da biblioteca, e agora aqui adicionar a skill em si. Primeira opção, e pronto, já está instalado. Beleza, aqui, se vocês quiserem parar aqui no vídeo, já tá bom. Por quê? Aqui eu já instalei o Caveman e o Carpat e vocês vão estar usando o Cloud por dentro do Linux. Que quando nos próximos passos eu for mostrar como instalar o RTK e o OpenWolf, já está pronto para isso, certo? Por que do Linux? Muitas das ferramentas feitas para o Cloud, elas vão ter ferramentas externas, não estou falando de skills, né? Programas que ajudam o Cloud de alguma maneira, sejam base de conhecimento, algum sistema de banco de dados vetorial ou algo assim, essas ferramentas normalmente são desenvolvidas com Linux, né? Então, um sistema Linux. Então, usando o WSL, tu vai conseguir usar tudo que tem de melhor, certo? Alguns projetos são feitos com macOS, então se tu tem um Mac, logicamente tu não vai usar o WSL, muito menos o Windows, porque esses projetos já são feitos com o teu sistema operacional em mente, certo? Então, nesse caso aqui, essa é a versão atual que eu tenho do Cloud. Agora eu vou instalar com vocês o RTK e o OpenWolf. Mas antes, eu vou mostrar o que cada um faz. O RTK, ele é um proxy CLI. Meu Deus, que palavra estranha. O que ele faz? Um proxy é um caminho alternativo. CLI significa que ele é de terminal, ou seja, a mesma coisa aqui. Isso aqui é um CLI, ó, Command Line Interface. É isso que significa, então, uma interface de linha de comando. O Cloud Code é um CLI, então nada de novo nisso, tá? O objetivo dele é reduzir o consumo de tokens de 60% a 90%, fazendo o quê? Ele intercepta comandos como grep, git, cargo, huff, paytest, go, docker, ls, cat, que são comandos para navegar, atualizar, ler arquivos, deletar arquivos e a questão do git de fazer o push e o commit das versões dos arquivos que tu tem alterado no computador local, certo? Esse é o RTK. Por si só, eu preciso mostrar esse gráfico aqui para vocês, que é o seguinte. Numa frequência, ou seja, foram usados 10 vezes esses comandos ls e tri. O tri, ele vai mostrar toda a cadeia de arquivos. Eu posso até mostrar aqui para vocês como é que ele se aparenta. É tudo no Linux. O Linux é um comando diferente. Disfarça. É o comando do Windows aqui. Eu teria que usar ls aqui. Beleza. Então aqui ele listou todos os comandos. Só que quando esse texto aqui, quando o comando é o ls, mas ele retorna como texto. Esse texto aqui entraria no prompt da IA e por si só consumiria tokens. Então o que ele faz? Ele intercepta o pedido que o Cloud Code vai estar fazendo para rodar esse comando, vai reduzir ele, vai resumir e vai ter uma poupança, uma redução de tokens. Então, numa sessão, isso aqui enquanto tu está usando o Cloud, uma sessão onde é usado 10 vezes o comando ls, são cerca de 2.000 tokens. Com o RTK é reduzido para 400. Esse é o poder do RTK, certo? O cat e o read são comandos para ler pedaços de arquivos. Então tu pode botar cat, ler da linha 0 à linha 20 de um arquivo. Todo esse texto, inclusive a verbose, que é o sistema falando o que tu leu, não necessariamente o que está sendo lido, é colocado também no contexto, no prompt da LLM, da IA, que é onde acaba
inflando muito o uso de tokens. Então, nesse caso aqui, foi usado 20 vezes, resultou numa média de 40 mil tokens, e com o RTK foi para 12 mil. Então, cerca de 70% aí de redução, certo? Isso aqui, o RTK, ele faz para todos os comandos, certo? Então, vamos para a instalação dele aqui. Vamos usar o curl, o Brew não tem instalado no Linux. Vamos aqui, vamos sair do cloud para instalar o RTK, só colar o comando aqui e esperar, apenas isso. Já está instalado, nem deu muito tempo. Então vamos rodar aqui RTK --help para ver o que nós temos aqui. Temos bastante coisa. Esses aqui já são os comandos que ele vai usar. E aqui é o segundo comando que a gente precisa depois de usar o curl, que é para instalar o próprio RTK. A gente vai usar o echo para exportar uma variável de local, certo? Então vamos vir aqui, vamos rodar aqui e pronto, está feito. Agora, para configurar o RTK, a gente vai simplesmente usar RTK init -g. Isso aqui vai fazer com que ele configure globalmente, então não precisa estar dentro do diretório do aplicativo do projeto, né? Beleza, configuradinho. Agora nós vamos para o OpenWolf. Esqueci agora. OpenWolf. Overwolf é um aplicativo de chat de voz. Então tá, Overwolf. O que o Overwolf faz? Enquanto o RTK ele prioriza, né, a parte de lidar com comandos, o OpenWolf ele vai lidar com a estrutura dos arquivos. A estrutura dos arquivos no sentido de que o Cloud vai consultar o OpenWolf antes de abrir um arquivo. Quanto mais tu usar o OpenWolf, melhor ele fica. Então, de início, não vai ver resultado quase que algum. Porém, conforme ele for, o próprio Cloud for mexendo em arquivos, o OpenWolf vai vendo o que tem dentro daquele arquivo e vai salvando no anatomy.md. E, por consequência, vai salvando onde cada informação está. Aí, quando o Cloud precisar mexer em algum arquivo, que já foi alterado antes, o anatomy.md vai ser lido e assim o Cloud já vai saber o que procurar e aonde procurar. Certo? Então, quick start aqui, vamos instalar o OpenWolf. Só tem que usar o comando sudo aqui na frente, né? Porque a gente está no Linux. OpenWolf, a senha, belezinha, instalou. Agora sim, nós vamos ter que estar dentro do diretório do projeto e usar aqui o OpenWolf init. Já está aqui, bonitinho, tá certo aqui configurado. Outras coisas que a gente pode se atentar aqui. A gente pode rodar aqui num projeto que já está em andamento. A gente pode usar o OpenWolf scan, que ele vai escanear o projeto. Indexou todos os arquivos. Belezinha. Aí, o próximo comando que a gente pode rodar aqui é o OpenWolf Dashboard, que daí ele vai abrir uma página no navegador que vai mostrar o status de como está o Overwolf dentro do projeto. Então está mostrando que já tem 66 arquivos assimilados durante 7 sessões, 0 tokens reduzidos por conta que a gente não usou comando nenhum ali ainda, né? Então é isso, de instalação é isso, certo? Então agora a gente está com a skill do Carpati, o Caveman, o OpenWolf e o RTK rodando tudo dentro do Cloud instalado no Linux, certo? Para fechar aqui a dashboard é só apertar Ctrl C. Para cancelar qualquer coisa no Linux é apertar Ctrl C algumas vezes, dependendo do caso. E aqui a gente já pode fazer uso das skills que a gente instalou junto com os programas. Um adendo, tá? Para o RTK e o OpenWolf funcionar direito, a gente não pode deixar os projetos na raiz do drive do Windows. Não vai funcionar.
Se funcionar, ele vai perder alguns comandos. A gente precisa usar a própria estrutura de pastas do Linux para fazer isso funcionar direito. A Mequetrefe, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Onde é que eu vou achar? É bem fácil. No próprio explorador de arquivos, né, o Windows, o File Explorer, aqui a gente tem numa aba aqui, ó, Linux, certo? Aqui a gente já consegue ter acesso aos documentos, as pastas, os diretórios aqui do Ubuntu. Por padrão, a gente sempre vai cair aqui, ó, dentro da pasta Home do usuário. Então, Mequetrefe aqui, né? Então, se eu simplesmente abrir aqui, cmd, não vou abrir porque vai abrir outra versão aqui. Então, seria aqui, ó, cd home ls Mequetrefe, então cd Mequetrefe ls, tá aqui a pasta home dentro do Linux. Como navegar? Isso aqui é importante saber. Um jeito, né, é fazer como eu mostrei, e aqui, vir aqui, né, rodar o cmd aqui, e aqui rodar o WSL. Beleza. Perceba que aqui ele deu erro, porque ele não vai funcionar dentro das pastas do Linux. Então o que a gente tem que fazer? Quando de qualquer lugar que for rodar, vamos tentar aqui o cd-rom, não vai rodar, beleza. Então vamos rodar aqui, ó, cd, espaço, 2 pontos, ele volta uma pasta. Então vamos voltar a outras pastas aqui até chegar no cifrão ali. Aqui a gente está no root do sistema. Aqui a gente vai dar home e então o nome do teu usuário. No meu caso aqui é Mequetrefe. Perdão, é cd, não home. Agora sim. Aqui a gente está na home do nosso usuário, certo? Tab pode usar para autocompletar. E aqui sim a gente pode rodar o comando mkdir e o nome da pasta, então um projeto teste. E cd projeto teste, e a gente está aqui dentro. Precisa criar as pastas e gerenciar elas por dentro do Linux com os comandos? Não precisa. Tanto é que a pasta está aqui, ó, projeto teste. Dá para entrar por aqui, copiar os arquivos do projeto que tu tem interesse em mexer. Então vou copiar um aqui que é um ajudante da indústria do EVE Online, um projeto que eu estou fazendo. Mexe com banco de dados, API, enfim, então é um projeto complicado o suficiente para a gente fazer o teste. E aqui vamos rodar o Cloud. Então aqui antes de rodar as correções do OpenWolf, na verdade eu estou refazendo o teste, né? Eu vou pedir para o Cloud analisar o código de novo. Aqui eu estou mostrando só o OpenWolf, tá tudo zerado. E eu vou pedir para o OpenCloud reavaliar o código todo do projeto, mostrar de novo o OpenWolf e o RTK, e depois pedir para o Cloud corrigir os erros, que esse projeto tem erros, e então mostrar as reduções, né? Então vamos aqui para o Cloud. Vamos revise esse código, procure por erros, bugs e inconsistências. Lembrando aqui que eu estou usando o Opus 4.7 no X-High. Então, de cara aí já vai um monte de tokens ser usado só por conta que é o 4.7, né? O Opus. Então, esperar aí, vamos ver o que acontece. E ele já fez a leitura do projeto, né? Viu aqui. Vamos rodar aqui RTK Game.
temos melhorias, legal. 75% dos tokens foram reduzidos, isso é bom. Teve 12 comandos ali, 2K600 de tokens de entrada e apenas 670 de saída. Isso é maravilhoso. E aqui todos os comandos que ele rodou aqui, né, que foram afetados pelo RTK. Afetado de um bom modo, né? E aqui agora a gente vai rodar o OpenWolf status. Vamos ver aqui. Por enquanto, zerado. Porque o OpenWolf trabalha na saída, né? Na escrita. Então vamos pedir para ele corrigir os erros aqui. E vamos ver o resultado depois. E aqui temos o nosso grandioso resultado. O OpenWolf Status mostrou que nas 10 sessões, 13 leituras, 18 escritas, salvou a quantidade incrível de 61 mil tokens. Cara, isso aqui é impressionante. Impressionante. Isso que assim, o Opus não, ele fez 15 alterações aqui. Ainda tem mais umas 6 aqui para ser corrigido e um bug não trivial, mas isso é do projeto, tá? É um assunto separado. Mas o que a gente queria ver é isso aqui, os tokens salvos. Então o OpenWolf acabou salvando 61 mil tokens, tá? Vamos dar o comando aqui do RTK agora, RTK Game, belezinha. Então pelo RTK a gente salvou 74,5%. E pelo OpenWolf a gente salvou aqui. E aqui pelo OpenWolf ele salvou. Ele não, por mais que ele não mostre a porcentagem, né? Ele mostra aqui a quantidade total e na estimativa de 172 mil tokens. Cara, no Opus 4.7 rodando essa quantidade de redução de tokens aqui é demais, é demais. Então é isso, o projeto é esse, espero que todos vocês consigam usar e que esses ganhos aí sejam visíveis para todo mundo, certo? Grande abraço, brigadão, valeu, falou, fui!